Bora lá então falar da função de gerar ideias aqui do Withdraw. É uma função muito utilizada no Withdraw, uma das mais utilizadas, é a top 3 ali. E ela tem o grande objetivo de gerar ideias para o teu projeto. Então, sem muito segredo, você adiciona na inteligência artificial, no Withdraw, o teu projeto e ela vai te dar sugestões. Ela tem uma engine por trás muito semelhante ao renderizar traços e ela é basicamente a função de renderizar imagens, só que com uma liberdade muito maior. Isso possibilita com que a gente crie imagens muito mais interessantes e muito mais realistas. Então, esse é o benefício, né, da função de gerar ideias. Hoje, ela tem um realismo que a gente tenta alcançar na função de renderizar imagens. Então, o que acontece? Como a IA ela é generativa, ela é acostumada a criar coisas a partir do nada. Então, quando você coloca o teu projeto, ela vai tentar criar algo no teu projeto. E é o que acontece com o gerar ideias do Withdraw. Bora abrir aqui então essa função e de início ela tem a mesma interface das outras funções, não tem muito segredo. Eu vou puxar aqui então uma imagem para a gente trabalhar em cima desse projeto. Inicialmente eu vou trazer aqui para vocês uma imagem totalmente branca, só para a gente ver como funciona realmente essa questão da liberdade. Lembrando que aqui a gente tem a opção de utilizar a máscara. Então, se eu clicar aqui embaixo, eu habilito a máscara e eu consigo selecionar somente o local que eu quero. Da mesma forma, eu consigo habilitar o laço e também, de uma forma um pouco diferente, selecionar o ambiente que eu quero alterar. Isso aqui é muito interessante para quando você quiser utilizar de forma diferente ou modificar algum local específico no teu projeto. A ferramenta de máscara consegue te ajudar bem, porque muitas vezes a gente só quer alterar, só quer mudar alguma coisa em locais específicos. Então, utilize bem essa função, mas não é o que a gente vai usar agora. Porém, eu vou tentar gravar uma aula aqui específica sobre a função de máscara. Aqui com a nossa imagem, você vai ter alguns parâmetros para você selecionar. E uma coisa que eu quero tentar você novamente é essa questão do nosso motor. A gente tem aqui o motor V1 e o V2. O motor V1 é um motor mais antigo que a gente usava no Withdraw e o V2 é a atualização que a gente está trazendo para o Withdraw. Pode ser que no momento que você esteja vendo isso agora, a gente já esteja no V3, V4 e a ideia sempre é trazer melhorias. Então é muito interessante que quando a gente lança alguma coisa, que está ali com o botãozinho de New, sempre interessante você conferir essa versão, né? Ver o que mudou, fazer testes, porque a IA ela sempre está evoluindo e o nosso objetivo aqui no Withdraw é trazer essa evolução para a arquitetura, trazer essa evolução para você, para que você consiga ter sempre a melhor tecnologia próximo de você. E a princípio aqui então eu vou pegar aqui logo o V2 e quando eu habilito o V2 ele me dá a opção da gente arrastar uma imagem de referência e eu vou puxar aqui, por exemplo, essa imagem aqui, que a gente gerou ela no imagem a partir de texto, e aqui ele vai me dar as configurações. Então a minha imagem aqui é um exterior, eu posso colocar aqui um cenário, um estilo, por exemplo, vou colocar aqui a parte da tarde, enfim, mas no caso aqui, eu quero deixar nenhum estilo pelo seguinte motivo, o meu objetivo aqui é que a IA leia apenas essa imagem e puxe as referências dessa imagem, eu não quero que ela fique misturando estilos. É bem interessante você trabalhar assim, mas você tem a opção também de, por exemplo, além de puxar essa imagem, reforçar que o teu estilo aqui é um estilo moderno, por exemplo. Então, fica a teu critério realmente. A cena aqui eu posso reforçar também que é um campo, entendeu? Então, a parte do dia, tempo e clima, enfim, tudo isso você pode ir reforçando para IA. Além disso, eu posso usar aqui a ferramenta de sugestão para sugerir para IA, né, o que tem na minha cena. E olha só o resultado que a gente teve nessa imagem aqui com a nossa referência. Olha só, ela tentou trazer os aspectos dessa cena para essa aqui. Aqui embaixo ela deu uma viajada. E o que acontece nesse caso? A gente pode gerar novamente. Mas outra coisa que eu posso fazer aqui também é reforçar o que tem na minha cena para que a IA entenda. Então o que eu vou fazer aqui? Vou tentar digitar caminho de terra. Opa, escrevi errado. Para ver se a IA consegue interpretar melhor o que tem na frente da minha cena. Isso aqui realmente é um teste para mim ir vendo como vai funcionar melhor. Bom, aqui eu já trouxe uma solução um pouco diferente. E aqui vai muito da minha referência também. Então eu vou tentar arrastar para cá outra referência para ver como a IA vai se comportar nesse caso. E a ideia da função de renderizar, de gerar ideias, é isso mesmo, tá? Ela gerar coisas diferentes, propostas diferentes para o teu projeto. A gente está tentando aqui com uma referência, eu já vou te mostrar com estilo, cenários, parte do dia e tempo e clima.
Então a gente pode ir trazendo várias alterações para essa cena. Mas uma coisa que você pode olhar é que ela trouxe para nossa cena todas as alterações, ela texturizou tudo o nosso projeto. Então olha só como que ficou isso aqui. E vale lembrar que ela trouxe todas as características dessa imagem. Então até o formato das vegetações ela trouxe para cá. Então essa é a função de gerar ideias do Wydrall. Claro que vamos fazer mais um teste aqui, vou deixar o V2 ainda, vou colocar estilo exterior e aqui vamos colocar alguma coisa como casa de campo. Cenário, eu vou colocar aqui um cenário no campo também para reforçar, mas eu poderia colocar, por exemplo, floresta, que ele vai me trazer mais vegetações. Tempo, eu vou colocar aqui um tempo ensolarado. Depois a gente vai testar também essa mesma imagem com o estilo neve, chuva, para a gente ver como que ela vai se comportando. Olha só então como que ficou a nossa imagem e percebe que ela manteve bem fiel ao nosso estilo aqui realmente, né? O que a gente sugeriu para ela. Uma casa de campo, e o que uma casa de campo tem? Madeira, então ela trouxe a madeira para nossa cena. Mas olha como ficou interessante toda essa vegetação aqui, como ela melhorou muito bem isso aqui. Isso aqui, pô, aí você pode usar muito bem a tua imaginação. Digamos que você está fazendo o render dessa imagem aqui e você precisa fazer o entorno dela. Então você vai aqui, gera uma ideia no Wydrall e depois faz uma montagem aqui, coloca a tua imagem renderizada dentro do local que você imagina. Ficou muito legal isso aqui. Vamos tentar mudar aqui então para um estilo neve. Vamos ver como é que vai sair no estilo neve nossa imagem. Olha só então o aspecto de neve para nossa cena. Olha como isso tudo vai ficando muito interessante. Você pode ir compondo o teu projeto noturno. E aí aqui vamos por noite. E vale lembrar que na função de gerar ideias, toda geração que você fizer aqui, ela vai ser diferente. Então muitas vezes você gerou uma imagem, não ficou bom, você pode gerar de novo, porque pode ser que pegou ali alguma característica e afocou e não ficou tão legal, mas numa próxima geração vai ficar mais interessante. Então olha só no estilo noturno como ficou muito legal essa imagem. Esse é o objetivo do Gerar Ideias. A gente vai testar agora o Gerar Ideias V1, mas creio que você já tenha entendido como que isso tudo funciona. Dá pra gente fazer alguns testes aqui, ó, com uma imagem de interior antes da gente partir para o exterior. Vou pegar aqui e selecionar interior então. A gente vai selecionar o que é essa cena. Então eu vou colocar aqui que é uma sala de estar. E aí eu posso selecionar o meu estilo aqui. Bora trazer alguns estilos diferentes para nossa cena, para a gente ver como que vai ficar. Vou tirar aqui o rústico. Olha só como ficou interessante a nossa cena aqui no estilo rústico. Ela realmente compõe muito bem a cena, melhora muito a nossa iluminação. E olha, se o render tivesse essa qualidade aqui, a gente ainda tá sem alterar a cena, né? Nossa, ia ser muito legal, a gente tá focando nisso. Mas olha como fica muito interessante aqui no nosso Gerar Ideias. Bora puxar aqui outro estilo. Bora puxar o casa de campo aqui. Vale lembrar também que você pode digitar o teu estilo aqui dentro. Ó. Eu posso apagar aqui e digitar o estilo que eu busco. No caso, Natal. Posso digitar. Nesse caso aqui eu não vou digitar. Vou manter aqui nossa casa de campo. Olha só como ficou legal a nossa cena no estilo casa de campo. Enfim, pode ser que tenha algum estilo aqui que não fique tão legal. Tem outros que vai muito da tua imaginação, do que você busca dentro da inteligência artificial. Olha só como ficou nosso resultado. Então percebe como cada geração que você vai fazendo aqui no Gerar Ideias, a qualidade fica incrível. E bom, vamos tentar aqui também arrastar uma imagem de referência para o Gerar Ideias aqui. Eu vou até recortar ela aqui para não pegar a parte da logo embaixo. Então recortei a nossa imagem aqui, vou tirar um pouquinho o zoom. Recortar. Vou deixar aqui sala de estar, mas aqui no estilo, bora colocar nenhum, tá? Para ele puxar da nossa imagem de referência. Bora ver como fica isso. Olha só como ele puxou as características da nossa imagem da lateral, aqui até o ripado no fundo, enfim, fica algo bem interessante. E bora ir agora para a versão 1 aqui, que é a versão mais antiga, então pode ser que os resultados estejam um pouco diferentes. A gente só precisa aqui testar. Vou colocar aqui o mesmo casa de campo. E aqui é interessante que você vai ver que dentro do motor 1 a gente vai ter liberdade baixa, média e alta, que vai trazer para você um pouco mais de controle. Vamos gerar aqui na liberdade baixa, depois a gente gera essa mesma imagem na liberdade alta e média também. Ficou assim nessa cena. Particularmente não gostei muito, mas ele trouxe bastante aspecto de casa de campo. Olha só, na liberdade média ele já trouxe aqui uma qualidade um pouco melhor pra gente. E funciona bastante, bem parecido com um V2, mas aqui já é o nosso Gerar Ideias. E bora colocar na liberdade alta aqui, só para você ver como fica. E olha só, na liberdade alta. Eu quero voltar aqui para a versão 2 para você, que a gente vai fazer alguma alteração aqui, um pouco diferente, e bora ver como fica. Porque é exatamente isso, galera. A função de gerar ideias é algo para você brincar,
né, gerar ideias para o teu projeto. Às vezes você quer um estilo diferente, uma coisa nova. Eu vou selecionar um pouquinho mal aqui para ficar um pouco mais fácil. E bom, essa é a ideia da função de gerar ideias. Então, nesse caso aqui, por que eu estou selecionando só o meu sofá, né? Eu quero trazer, e aqui eu estou fazendo teste, eu nem sei se vai ficar bom ou não, mas eu quero trazer para minha cena um sofá diferente. Então, se você for ver ali todas as imagens que a gente gerou, ficaram muito interessantes, né, no V2. E eu quero tentar trazer esse estilo. Uma coisa que eu posso fazer até, a gente vai fazer testes, mas é trazer aqui o meu sofá. E aqui até é válido dizer, né, que uma função específica para isso é a função de pincel, mas a gente pode tentar fazer isso aqui dentro também. Vou colocar aqui estilo nenhum e vamos ver como é que ele vai fazer somente o sofá. E como eu falei, aqui é um teste, pode ser que dê muito bom e pode ser que não fique tão legal. A gente realmente está usando essa função aqui para brincar. Ficou mais ou menos aqui o nosso sofá, mas já dá para trazer aqui que ele alterou somente o sofá, então isso é muito legal. E se eu fizer uma máscara aqui melhor, com certeza vai ficar melhor esse meu sofá. Mas eu vou tentar puxar aqui, ó, um estilo rústico. Vamos ver se ele consegue transformar esse meu sofá em um sofá de couro, será? E vale lembrar você que a função específica para isso é a função de pincel, mas a gente tá brincando aqui e olha só como ficou muito legal. A gente mudou aqui na nossa cena somente o sofá, usando a ferramenta de gerar ideias, como eu falei para você. O pincel é mais específico para isso, mas olha a alteração que a gente trouxe para cá. E bora continuar fazendo isso. Eu já vou mostrar um macete aqui para vocês, que é o seguinte: eu quero continuar alterando essa imagem que eu gerei. Se eu clicar aqui na lixeira, ele não apagou minha imagem, mas ele voltou na outra. Eu vou clicar de novo para fechar e vou arrastar daqui de baixo a imagem que eu gerei, porque ela ficou no meu histórico. E olha só, eu já consegui aqui. Vou habilitar minha máscara, ele manteve a máscara de antes. Mas o que eu vou fazer? Selecionar aqui o laço e ele já removeu toda a máscara que eu tinha antes. E eu vou selecionar aqui, ó, somente a minha vegetação. Talvez não vai ficar tão legal aqui, porque, bom, eu não estou selecionando toda a vegetação em si. Mas bora ver o que ele vai fazer com a gente selecionando somente a nossa vegetação aqui. Vou clicar aqui para gerar. O sofá ficou legal, vamos ver se a nossa vegetação vai ficar legal. Olha só, não ficou tão interessante, na verdade eu não gostei. Então eu vou voltar aqui. Como a vegetação, ela tem muitos ramos aqui, muitas folhas, então acaba que a IA, ela não consegue interpretar tudo isso e ela modifica todo o contexto, então não ficou tão legal. Mas isso que eu falo, tudo é teste. Então eu posso selecionar aqui, por exemplo, somente o meu chão. Eu vou remover essa camada aqui. Eu posso selecionar, por exemplo, aqui somente o meu chão, né? E pedir para a IA modificar, no caso eu não vou fazer isso. E o que a gente pode fazer aqui também é arrastar uma outra imagem. E aqui eu também estou indo para o teste, tá? Não me preparei para falar sobre isso. Vou selecionar aqui com a ferramenta de brush somente a nossa vegetação ao redor. Então vou fazer um contorno aqui para ficar um pouco mais fácil para mim. E lembrando que o meu objetivo aqui é só fazer aula, então não vou fazer algo tão preciso, tá? Fazer o meu contorno. E agora eu vou aumentar o tamanho da minha máscara aqui, ó, para a gente conseguir fazer uma máscara um pouco maior. Você possivelmente passou aí pela mágica do vídeo acelerado, mas foi um tempinho aqui pra gente fazer essa máscara. Vou deixar aqui casa de campo, cenário, eu vou colocar algo aqui, ó, como floresta, para que a gente realmente tenha o estilo que a gente tá buscando, tá? Vou deixar um estilo nenhum aqui e bora ver o que a IA vai trazer pra gente. E bom, que nem eu falei pra vocês, isso aqui é um teste, então o meu objetivo aqui é mostrar realmente as possibilidades que você pode usar essa função aqui. Olha só, se eu tivesse feito uma máscara um pouquinho melhor, teria ficado melhor. Mas olha só, ele melhorou somente a minha vegetação lá atrás. Claro que ele trouxe uma floresta um pouco mais densa, porque eu selecionei para ele colocar uma floresta aqui. Talvez se eu tivesse colocado um campo aqui, teria ficado um pouco mais sutil essa alteração. E da mesma forma, eu poderia trazer aqui para minha cena um cenário, uma cena que tenha essa vegetação. Talvez eu recortar aqui, mas eu não quero prolongar muito essa aula. Creio que você tenha entendido, né, como que a função de gerar ideias funciona. E ela é uma função que você pode usar ela para vários objetivos. E como eu falei, ela vai funcionar bem semelhante à função de renderizar traços, só que a função de renderizar traços ela foi feita para a gente de fato renderizar desenhos.